Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês a seção 106 de Doutrina e Convênio, versículo 6. Essa revelação aqui foi dada ao irmão mais velho de Oliver Cowdery. O nome dele era Warren A. Cowdery. E na seção aqui 106, o versículo 6, o Senhor diz a ele o seguinte: E também em verdade vos digo, houve alegria no céu quando o meu servo Warren se curvou diante de meu cetro e se afastou das artimanhas dos homens. Bom, a palavra que eu quero chamar a atenção nesse versículo aqui é quando fala que ele se curvou diante do cetro do Senhor. Tá bom? Então, o que é um cetro, primeiramente? Tá bom? Um cetro ele é um bastão ali, a qual o rei possui, tá bom? Que representa a autoridade desse rei. Então, o rei com esse bastão pode ser um bastão de ouro, um bastão com pedras preciosas ali. Bom, ele é um bastão muito chique ali. E o que acontece? Quando o rei ele não pode ir para a guerra, ele coloca alguém da sua confiança para ir até essa guerra com esse cetro. E esse cetro representa o rei. Então a pessoa que possui esse cetro, ele pode chegar até a guerra e decidir as coisas, tá bom? Decidir fazer acordo de paz, decidir guerrear, decidir até mesmo entregar a cidade. Tá bom? Então o cetro ele não é entregue na mão de qualquer pessoa. Tinha que ser na mão daquela pessoa que estava com um pensamento alinhado como o rei. Então eram pessoas idênticas, que têm a mesma ideologia ali, pensavam igual. Tá bom? Então o cetro representava este poder. Então quem possuía o cetro possuía a confiança do rei, o poder para governar as coisas que o rei tinha ali e decidir as coisas no lugar do rei. Mas o interessante é que ele decidiria a mesma coisa que o rei. Tá bom? Então isso é um cetro. Bom, eu peguei aqui em Isaías capítulo 14, o versículo 4 e o versículo 5, falando um pouco sobre esse cetro, tá bom? Aqui está falando ao mesmo tempo sobre a Babilônia, como também está falando a respeito do milênio. Eu vou explicar, diz assim, Isaías 14, versículo 4 e 5. E então levantará este provérbio contra o rei da Babilônia, que dirá, quem cessou o opressor? Como cessou a cidade santa? Ou seja, quem quebrou, né? Quem fez cair o opressor, o rei Nabucodonosor? Quem destruiu a cidade poderosa, a cidade de iniquidade ali? Tá bom? O versículo 5 diz quem foi. Diz assim, já quebrantou o Senhor o seu bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então aqui está falando que o Senhor quebrou o bastão, quebrou aquele cetro, né, dos dominadores. Também essa palavra dominadores aqui, em algumas traduções seriam governantes, tá bom? Então hoje em dia mesmo, então como eu falei, aqui no versículo está remetendo à Babilônia, mas também é uma referência sobre o milênio, porque nós temos governantes hoje em dia, e nenhum governo na Terra ele é totalmente justo, por mais que tenha homens bons procurando fazer coisa certa, existe propina, existe desvio de dinheiro, isso não só em um país em específico, não existe nenhum reino na Terra na qual seja ali 100% justo. Tá bom? Então quando o Senhor fala que ele vai quebrar esse bastão, quebrar esse cetro, significa que esses governos vão cair, tá bom? Que eles serão destruídos e o próprio Senhor ele vai reinar com o cetro da justiça, ou seja, isso está remetendo ao milênio. No milênio nós teremos um governo justo sobre a terra. Tá bom? Então fala sobre isso aqui, essa parte. Eu gosto bastante também do hino 171, que diz a verdade o que é, que fala sobre o cetro também. É o versículo não, é a quarta estrofe, uma parte, diz assim, ó. Eis que o cetro cairá da tirana mão, e a divina justiça virá. Então, essa parte dessa estrofe representa que o governo da terra vai cair, o cetro vai ser quebrado, vai ser tirado dos governantes, e quem vai reinar vai ser a justiça de Cristo, né? Ou seja, no milênio, Cristo ele é o rei e vai governar todas as coisas. Bom, uma outra coisa interessante a falar sobre esse cetro, né, é quando fala que o cetro
como eu falei, o cetro representa o rei. Então quem possui o cetro representava a vontade do rei. Aqui é uma curiosidade lá em Pérola de Grande Valor. Quando Deus aparece a Moisés, a gente observa que é Deus, o Pai, falando a Moisés, né? Só que tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, lá em Moisés, capítulo 2, o versículo 1, falando: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por meio de meu unigênito, eu criei todas as coisas. Bom, Moisés ele queria saber como todas as coisas foram formadas. E aí Deus falou para ele: por meio do meu unigênito eu criei todas as coisas. Então aqui dá a entender que era o Pai Celestial falando a Moisés: olha, eu criei por meio do meu filho. Mas na verdade, aqui em Pérola de Grande Valor, toda a Pérola de Grande Valor, apesar de representar Deus falando a Moisés, na verdade quem está falando é Jesus Cristo. O Pai Celestial não apareceu a Moisés ali na Pérola de Grande Valor. Quem apareceu foi a Jesus Cristo. E ele falava como se fosse o próprio Pai Celestial. Como isso é possível? Porque o Jesus Cristo ele representa o Pai Celestial. Então ele fala como se fosse o Pai. É por isso que ele consegue falar desta maneira, falando: é por meio do meu unigênito que eu criei essas coisas. Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. O Senhor é como se o Pai Celestial tivesse entregado esse cetro na mão de Jesus Cristo, e ele tem toda a liberdade para agir ali. E ele tem toda essa liberdade porque eles são um. Ele nunca vai fazer algo que seja contra a vontade do Pai dele. Então existe uma unidade ali, né? A mesma linha de unidade, de raciocínio, todas as coisas. Bom, então isso é muito interessante. Na Pérola de Grande Valor, quem está falando a Moisés é Jesus Cristo. E ele fala como se fosse o próprio Pai Celestial, tá bom? E outros chamados aqui na Terra também representam Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, essa autoridade, esse bastão. Nós temos aqui, né, por exemplo, os missionários de tempo integral, as missionárias, as sisters, eles literalmente representam o Salvador Jesus Cristo na pregação do Evangelho. Tanto que quando eu saio com os missionários, e eu acho muito lindo eles se apresentando, às vezes conversando com as pessoas, eles falam: nós somos representantes, né, de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu sinto, né, o poder desse testemunho e sei realmente que eles são representantes de Jesus Cristo nessa obra, no chamado que eles estão exercendo ali naquele momento. E naquele momento, se eu vou me apresentar, eu falo: e eu sou um discípulo, né, de Jesus Cristo, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo. Eu não posso falar que eu represento, né, porque eu não fui devidamente chamado como ele, com a mesma autoridade ali para pregar. Eu tenho a responsabilidade de compartilhar o Evangelho, mas como discípulo de Jesus Cristo, como seguidor. Representantes são aqueles que são devidamente ordenados, tá bom? Existem outros chamados também que representam o Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Por exemplo, dentro de uma ala, o bispo ele representa Jesus Cristo, né? Ele é um juiz ali em Israel, ele representa Jesus Cristo também. Se fosse para nós traçarmos uma linha de autoridade até Deus ali, por meio desse cetro, né, a gente poderia dizer ali que nós temos o bispo que recebe instrução do presidente da estaca, de o que ele deve fazer na ala. O presidente da estaca recebe instrução dos 70, tá bom? As autoridades gerais. E as autoridades gerais, os 70, eles são treinados pelo coro dos 12 apóstolos, né, que são profetas, videntes e reveladores. Então olha que interessante, nós temos apenas 4 entre nós, né, e Deus ali, se fosse colocar assim por linha de autoridade. Tem os apóstolos e profetas, né, tem os 70, depois vem o presidente de estaque e nós já temos o bispo. E além de nós termos essa linha de autoridade, nós temos essa conexão direto com Deus por meio de oração e revelação. Isso é bem interessante, e essas pessoas que eu citei, elas representam Jesus Cristo. Bom, são pessoas especiais que portam esse cetro, vamos dizer assim. Então, quando aqui no versículo, né, 6 que eu li, que diz assim: meu servo Uari se curvou diante de meu cetro. O Senhor, repare que ele não fala que ele se curvou diante de mim, e sim diante do meu cetro. Ou seja, aquele que tem o poder, que está dirigindo ali. Então,
o Ari ele se curvou durante a vontade do líder, porque o líder estava falando a vontade de Deus. Então, dessa maneira, eu me sinto muito à vontade de dizer que quando o bispo ele sobe no púlpito ali e ele vai discursar e ele desafia as pessoas a jejuar, por exemplo, seja no primeiro domingo do mês, que já temos isso como designação, ou em um domingo a mais, né? Um outro domingo que ele queira pedir para todo mundo jejuar. Quando nós fazemos o que o líder está pedindo, o que o bispo tá pedindo, é como se nós estivéssemos nos curvando diante do cetro, tá bom? Ou seja, nos curvando diante da vontade de Deus por meio daquele servo que representa Jesus Cristo. Eu sei que o bispo ele representa o Salvador Jesus Cristo na ala. Eu sou muito grato. E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.